Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da página Suinocultura Industrial, também transmitida pelas páginas Avicultura Industrial e Gestura Agribusiness. Amanhã, dia 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação. Por isso, hoje vamos tratar da importância da vacinação na suinocultura. Nosso convidado para tratar do tema é Eric Nascimento, gerente de produtos da unidade de suinocultura da MSD Saúde Animal. Boa tarde, Eric. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Caroline, boa tarde. Boa tarde a toda a suinocultura industrial, a todos os que estão aqui nos ouvindo, né? Os clientes, os nossos colegas aí de mercado, amigos, também os colegas da MSD. E é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Legal. Eric, eu gostaria que você começasse falando por que vacinar os suínos? Pergunta interessante, Caroline. Há três motivos básicos, se nós pudéssemos dizer dessa forma, né? O primeiro grande motivo, falaríamos de saúde, né? Então, por saúde, vacinaríamos ou vacinamos os suínos, né? O segundo grande motivo, por produtividade. Então, já é um passo além da saúde animal pensar em produtividade. E aí, um terceiro passo, e não menos importante, aliás, tão importante quanto ou mais, o bem-estar animal, que seria, então, aí o terceiro grande motivo para vacinar os suínos. E aí, com isso, você me dá uma oportunidade de falar um pouco, Carolina, até com relação ao nosso propósito, né? MSD, que é melhorar a vida das pessoas e a saúde e o bem-estar dos animais. E como nós fazemos isso? Né? Poderia ser uma pergunta. Através de vacinas, por exemplo, entre inúmeras outras atividades que nós temos, serviços que nós prestamos. Então, melhorar a vida das pessoas, a saúde e bem-estar dos animais é o nosso propósito e as vacinas contribuem bastante aí nesse sentido, Caroline. Legal, Eric. E quanto a vacinação representa percentualmente no custo de produção dos suínos? E qual o impacto que ela tem na produção? Essa é outra pergunta bastante importante no sentido de que é muito variável, né? O custo de produção dos suínos, ele depende aí de commodities, de preços de soja, milho e tudo mais, mas de uma maneira em geral, Caroline, nós podemos dizer que gira em torno de 2,5 eu perdi um pouquinho aqui você na tela, agora acho que já retornou, tá, Joia? Então, Caroline, repetindo, eu não sei se chegou a mensagem aí, 2,5 a 3% do custo de produção de suíno no Brasil é o investimento em vacinação. E aí o grande detalhe desse ponto, Caroline, é que nós estamos falando de 2,5 a 3, ou seja, de uma parte muito pequena do custo de produção, mas que tem uma repercussão gigante, por exemplo, em cima de nutrição, que é uma nutrição fantástica que nós temos no Brasil, né, de altíssima qualidade, mas 2 a 3% tem um impacto direto em saúde, e a saúde, o grande investimento que é feito nesse sentido é a nutrição aí com 70% do custo de produção. Em resumo, 2 a 3% contribui muito para que o animal ele faça o melhor aproveitamento possível da nutrição, que expresse o seu potencial genético. Então, é aí, nesse sentido, a informação. 2,5% a 3% custo de produção. É o investimento em vacinas. Legal. E quais são as três principais doenças prevenidas na suinocultura hoje pela vacinação? Se a gente falar no Brasil, Caroline, das três principais doenças, vamos pegar aí os últimos 12 anos, o que nós temos visto, né? A circovirose é uma doença, então, talvez aí, se a gente pudesse enumerar, é complicado nós enumerarmos, mas a gente vai tentar fazer aqui uma racional das três principais. Circovirose seria uma delas. Micoplasma, historicamente, é o principal agente causador das pneumonias, Caroline, em suínos. Então, o micoplasma colocaria como uma segunda doença aí principal nesse ranking. E a terceira talvez seja aí
é a que vem aparecendo nos últimos tempos e chamando muita atenção, é a ileite. É o principal agente causador das diarreias na fase de engorda. Então, nós temos a circovirose acometendo o suíno como um todo, temos o micoplasma acometendo as pneumonias, ou seja, sendo um agente causador das principais pneumonias em suínos, e a ileite causando aí as principais diarreias na fase de engorda. Para a gente dar um mergulho um pouco mais profundo e sustentar essa nossa argumentação, Caroline, se nós pegarmos, por exemplo, o custo sanitário do micoplasma, tem vários trabalhos que mostram, de uma forma muito simples, assim, qual é o impacto econômico do micoplasma na produção? Por que nós estamos colocando ele como segundo? Ele vai de alguns centavos de dólar, 60, 70 centavos de dólar, até cerca de 10 dólares, se complicado com uma influenza, né? Então, o micoplasma sozinho, talvez na faixa de 60 e poucos centavos, é o que mostra em alguns trabalhos de dólar, e chegando até 10 dólares por suíno, né? E o quadro muito mais frequente é esse quadro aí que nós estamos falando de 10 dólares por suíno, porque temos as doenças do complexo respiratório. É um trabalho do autor Haden, 2012, quem quiser pode nos solicitar o artigo, nós compartilhamos essas informações. Então, micoplasma, até 10 dólares por suíno, um impacto bastante significante. E a ileite, porque o terceiro? Nós publicamos recentemente um trabalho conduzido pela Universidade de Iowa, com o professor Daryl Holdkamp, mostrando que, já que o micoplasma, então, na pneumonia, ele chega a um impacto de até 10 dólares, nessa faixa, a ileite nós conseguimos estimar aí impactos chegando até a casa de 17 dólares por suíno. Então, só para fazer um paralelo entre essas duas doenças, e sempre vem aquele velho ditado, né, que biologia não é matemática, mas a matemática nos ajuda a explicar vários fenômenos biológicos, e a gente tentou fazer isso aqui nessa questão. Legal. E quais foram as principais mudanças que ocorreram nos programas de vacinação de suínos nos últimos anos aqui no Brasil? Muito boa pergunta, no sentido de que poderia falar que, então, foram as vacinas, a gente falou das principais doenças, é boa porque ela complementa a questão anterior, Caroline. Se as principais doenças são circovirose, micoplasma e ileite, claro que todas são importantes e impactam, mas as principais doenças são essas, as principais mudanças nos programas de vacinação a gente tentaria encaixar com essas principais doenças. Então, ano de 2008, ano de 2009, surgem as primeiras vacinas contra a circovirose em leitões no Brasil. A MSD tem um portfólio de 5 vacinas, então aí bastante abrangente no sentido de combater a circovirose. A grande verdade, Caroline, é que depois do surgimento das vacinas contra a circovirose em 2008 e 2009, desapareceram aí os sintomas e até a mortalidade causada pela doença, né? Então, a refugagem que nós observávamos, a mortalidade que nós observávamos, com a introdução das vacinas no mercado nacional, no mercado brasileiro, a doença praticamente passou a não existir mais. E no ano de 2018 e no ano de 2019, ou seja, 10 anos depois, aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, 10 anos depois, esse movimento de vacinas contra circovírus, vieram os diagnósticos, Caroline, para ileite, né, ou contra a doença ileite, os diagnósticos os diagnósticos para identificação da Lawsonia, o agente aí causador da ileite. Então, isso contribuiu muito, em que sentido? A ileite é uma doença silenciosa, ela causa diarreia na engorda, mas isso é só a ponta do iceberg, né? 90% da ileite, ela é imperceptível, não dá para ver. Então, com esse diagnóstico, nós conseguimos implementar os programas de vacinação contra a doença. E foi um divisor de águas. Então, circovírus em 2008 e 2009, e o diagnóstico PCR quantitativo para a ileite em 2018 e 2019, possibilitando vacinarmos os plantéis que há 50 anos, ou sempre desde a história do Brasil, praticamente não receberam ou foram muito pouco vacinados aí contra a doença, né? Legal. E quanto às tendências de vacinações na suinocultura, o que você pode apontar para a gente?
Quando a gente fala de tendência, a gente pensa em muito assim, um pensamento muito frequente é inovação, né? O que vem para frente, o que vem de novo. É importante dizer que a MSD comprou uma empresa chamada Antelic, que é líder mundial nessa área de inteligência e tecnologia de rastreamento da saúde animal. Então, o que nós conseguimos fazer, Caroline, hoje, através da Antelic, é monitorar a saúde animal em tempo real, através de sensores, através de dispositivos que permite, então, a identificação de cada indivíduo, de cada suíno na granja, se ele está se comportando ali com um padrão de saúde legal, ou se realmente não, ele está prejudicado, e facilitando, então, uma resposta mais rápida da agroindústria, e nós, como suporte a toda a suinocultura e a agroindústria, nesse sentido. Esse trabalho com a Antelic, ele está sendo construído, né, é importante dizer, salientar esse ponto. Nós compramos a empresa no ano passado, mas essa tecnologia, então, Antelic, foi uma grande aquisição e que vai ajudar, inclusive, a definir programas de vacinação e tudo mais. Uma segunda inovação, então, falamos da primeira, que é uma empresa que foi adquirida nessa área de inteligência e rastreamento, né, da saúde animal. E aí uma segunda inovação seria, então, a vacinação intradérmica e sem agulha. Então, esse é algo bastante inovador, né? Ainda no ser humano a gente vê muito uso de agulha, e nós, na suinocultura, já aí há algum tempo, no mínimo aí, podemos colocar aí nos últimos 3 anos ou 4 anos, essa tecnologia vem evoluindo, né? Na verdade, a tecnologia já existe há mais de década, mas hoje nós temos essa vacinação chamada o equipamento IDAL e vacinas intradérmicas contra a circovirose e micoplasma. E é uma grande tendência, é o que a gente pode dizer, o crescimento cada vez mais, já cresce muito, mas o crescimento cada vez maior das vacinações via intradérmica e sem agulha. Carlos, você poderia me falar um pouquinho da vantagem do uso dessa vacina sem agulha? Muito legal. Caroline, a gente poderia falar o primeiro fato de não ter agulha, o benefício para o animal de não ter agulha, portanto não ter dor. O segundo benefício de não ter agulha, não causar lesão, que poderia ser percebida lá no abate, essa lesão causada por agulha, eventualmente alguma reação por contaminação de agulha. Então, 2 benefícios aí para o animal, para as pessoas que fazem, né, para os nossos colegas que estão fazendo as vacinações a campo, fica isento do risco de se injetar, no caso, de se ferir com agulha, não de se injetar, mas de se ferir com agulha. Então, aí pensando mais uma vez, né, no bem-estar das pessoas, como a gente falou no nosso propósito, no bem-estar dos animais, já que ele está livre de dor da agulha. Estamos falando também de segurança alimentar, no sentido não só de... nesse caso da IDAL, nós estamos falando de que não teremos contaminações no frigorífico, e nesse sentido, sim, segurança alimentar é um ponto bastante importante, né, para que nós mantenhamos a qualidade excelente que as agroindústrias já colocam nos seus produtos, nos suínos. O Brasil é o celeiro do mundo, a grande fábrica aí no mundo de alimentos, né? Então, a IDAL, a vacinação IDAL, ela contribui muito nesse sentido. Legal, Eric. E como e quando, né, o produtor deve implementar uma nova vacina dentro da produção? Sempre baseado em diagnóstico. Sempre baseado em diagnóstico. É aquela velha máxima que todos os veterinários aprendemos na universidade, de identificar os sinais clínicos na visita à granja, posteriormente fazer uma necrópsia para identificar as lesões, né, ou seja, as áreas que estão prejudicadas, coletar materiais e enviar para o laboratório. Então, o passo fundamental é diagnóstico, Caroline. O que nós temos nesse sentido, apenas para dar um exemplo? A MSD tem uma metodologia de diagnóstico, na verdade, uma metodologia de trabalho, de atuação técnica da equipe, chamada MSD Consulting, que é basicamente, a gente pode dizer que ela é baseada na metodologia PDCA.
né, que é aquela metodologia de melhoria contínua, em linhas gerais, um método de identificação de problemas e de proposta de soluções para aqueles desafios que nós vemos a campo. Então, temos um método, uma metodologia chamada MSD Consulting, que favorece aí chegarmos no diagnóstico correto e aí sim implementarmos vacinas. Mas o grande detalhe aqui, Caroline, é que olhar para a vacina e para uma doença específica é como se a gente estivesse olhando apenas para uma árvore. E com o MSD Consulting, quando nós falamos em vacinas, ou como implementar uma vacina, nós temos que olhar para a floresta, não é? Esse olhar para a floresta é fazer uma gestão mais ampla da sanidade e não olhar apenas para uma doença em específico ou um ponto em específico, mas como nós, como fornecedores de medicamentos, de soluções para a saúde animal e serviços, podemos ajudar aí os nossos parceiros a ter uma gestão mais completa da saúde animal, né, que ele realmente tem uma visão da floresta e não apenas de um produto específico ou de uma situação específica da árvore. Cuidar da árvore, sim, é muito importante, mas cuidar da floresta é bastante importante também. E aí vem aquele conceito de novo que nós falamos, de saúde única. Não sei se comentamos atrás, Caroline, mas só reforçando, falamos sim no sentido de cuidar do bem-estar das pessoas, da saúde dos animais, e aí fizemos uma analogia agora com a árvore, falando também do cuidado nosso com o meio ambiente, né? Então, o conceito de One Health, ou de saúde única, está bastante difundido, é uma tendência, e nós, com os nossos serviços aí de diagnóstico, MSD Consult, ajudamos o cliente nesse sentido de realmente chegar no diagnóstico correto e propor as soluções mais adequadas. Legal. E existem ferramentas para mensurar o retorno sobre o investimento em programas de vacinas? E existem, Caroline, existem aplicativos nacionais, existem aplicativos internacionais. É sempre muito importante esse cálculo aí de retorno sobre o investimento, né? Eu vou investir, nós estávamos citando agora há pouco o exemplo de leite e micoplasma, né? Vou investir X reais ou X dólares, se for fora do Brasil, quanto que isso está me retornando? Então, existem aplicativos. Nós, na MSD, temos uma calculadora chamada MSD, enfim, uma calculadora feita de forma simples no Excel mesmo, mas padronizada pela Universidade de Iowa, onde nós conseguimos abastecer com todos os dados produtivos ou índices zootécnicos e devolver aí ou chegar às conclusões com os resultados econômicos. Então, existe, nós temos e estamos à disposição para todo o mercado e quem precisar, Caroline. Legal. E quando se fala de vacinas de uma ou de 2 doses, existe uma melhor que a outra? Qual que é a principal diferença nesses casos? Existem vacinas de 1 e 2 doses. Como nós falamos de circovírus, nós temos 5 vacinas, sendo algumas delas de 2 doses, outras de 1 dose. Nós temos, portanto, 5 opções, todas trabalhadas e pesquisadas durante muito tempo, todas trazendo resultados excelentes para o campo. Mas como escolher entre 5 opções? Nós temos uma árvore de decisão, onde a solução necessidade por situações variáveis, né, de uma vacina específica de 1 dose, temos vacina sem agulha, isso para dar um exemplo dentro desse contexto de 1 ou 2 doses que você perguntou, Caroline. Preciso de uma vacina, então, de forma sem agulha, prezando ao máximo pelo bem-estar animal, temos a tecnologia ideal. Não, o meu manejo tem uma situação específica que eu preciso de uma vacina de 2 doses, nós temos também, então, mas acima de tudo, nós temos uma árvore de decisão que ajuda juntos com o cliente a chegar na melhor escolha ou na solução mais customizada para a necessidade dele. Legal. E qual a relação entre as vacinas e as metas de produção na suinocultura? É muito importante, Carolina, essa pergunta, porque muitas vezes
a gente fica na dúvida, né? Por que eu vou implementar uma vacina? Qual que é o benefício dela? Sim, primeiro passo, as vacinas elas ajudam nas metas de produção, não há dúvidas. É importante salientar que vacina ela é para promover saúde, ela não é para promover o objetivo principal da vacina, ou seja, aquilo que o que ela é feita para fazer é promover a saúde, o que o animal tem é a saúde. E por ter saúde, ele chegue aí alcançando o máximo do seu desempenho, da sua performance. Então, nesse sentido, repete para mim só a sua pergunta novamente, que eu acho que eu dei uma escapada aí da sua pergunta. Retorna, por gentileza. Qual a relação entre as vacinas e as metas de produção na suinocultura? Perfeito. Então é nesse contexto, a vacina ela tem uma ligação direta com saúde, era esse o raciocínio que a gente estava conduzindo. Ela tem uma relação direta com saúde, tem uma relação aí secundária com performance, e tem N trabalhos, e aqui fica o nosso grande convite, Caroline, nós temos trabalhos, por exemplo, na área de leite, de micoplasma, de circovírus, mostrando realmente quanto que implementar uma vacina no sistema retorna, e aí sim é o grande ponto de interesse, e que nós fazemos questão de ajudar os nossos clientes, né? Quanto que ela retorna para a produção, quanto que ela dá de lucro para cada real investido, quanto que tem de lucro, de lucratividade. Então, a relação ela é direta e total, realmente, Caroline. Legal. Para finalizar, Eric, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, que a gente tem muitas opções de vacinas no mercado hoje. Uhum. Como que o produtor ele deve tomar essa decisão de qual vacina usar? Essa realmente é uma pergunta bem interessante, né? Como decidir em qual vacina usar ou não usar? Eu acho que o primeiro recado, recapitulando o que nós falamos há algumas questões atrás, Caroline, é eu não pensar na árvore, né? Eu pensar no conjunto, eu pensar no contexto. Primeiro recado para todos nós, é um exercício importante para todos nós. O segundo conceito é fazer diagnóstico, ter a metodologia correta, fazer o diagnóstico para que, a partir do diagnóstico, aí sim, eu possa sair de uma situação atual, de desempenho, de resultados, e caminhar para uma situação desejada. E aí nós temos toda a metodologia para ajudar nesse sentido. Então, a decisão de qual vacina utilizar, ela tem que ser uma decisão técnica, pois fazendo a decisão técnica é muito, muito provável que vá ter o melhor resultado possível, econômico, produtivo, e para isso usar os suportes, as metodologias né, de fornecedores que auxiliem nesse sentido, né? Nós temos, como eu falei, a metodologia MSD Consulting, nesse sentido de olhar o contexto e ajudar o cliente juntos a caminhar para o objetivo por ele desejado. Importante dizer, é baseado na metodologia PDCA, que é baseado ainda no método de René Descartes, do filósofo e matemático. Então, assim, é uma metodologia bastante consistente, que ajuda os nossos clientes a tomar a decisão de qual produto usar, por que usar, quando e como usar. Eu acho que essas são as mensagens aí, Caroline. Muito obrigada, Eric. Deixo para você o espaço agora para suas considerações finais. Bacana. Gostaria de agradecer novamente, Caroline, a você e a todos que estiveram aqui presentes, que reservaram um tempo aí da sua tarde de sexta-feira, dizer que nós estamos à disposição com uma série de soluções que vão muito além de produto, vão aí para essa área de serviços, e o nosso grande objetivo, eu reforçaria e finalizaria com o nosso propósito, né, que ele pode ser exemplificado aí no dia a dia, na relação com o mercado, com os nossos clientes, melhorar a vida das pessoas, a saúde e bem-estar dos animais, e para isso nós temos uma série de soluções, como nós falamos aqui hoje, tanto em produtos como em serviços. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Eric. Gostaria de agradecer também a todos que nos acompanharam, né, na live de hoje, e convidar também para o nosso webinar, que acontece na próxima sexta-feira, dia 23, e irá discutir o uso racional dos antimicrobianos e a sustentabilidade da saúde global. O evento vai contar com profissionais do MAPA, da Anvisa e da Unifesp,
e tem o patrocínio da AgroSérie Speak. As inscrições podem ser feitas pelo link que está passando aí na tela e também vou pôr o link aqui nos comentários. Uma boa tarde a todos e até a próxima.